E aí nós vamos conseguir. O Araldi também está aí, a Beatriz, o Bernardo, a Bruna, o Caio, Camila, Cecília, Daniele, o Davi, o Eric, que não quis falar hoje comigo, a Stephanie, o Gabriel Garcia, o Henrique, a Júlia Paiva, Pierre, a Sayumi, a Vengatne, o Júlio, a Larissa, já falei, o Bom Leonardo, dia, professor. bom dia, Eric, a Letícia, que andava sumida da aula, apareceu também, o Gonçalves, o Luiz Carlos, que chegou há pouco, o Luiz Otávio, chegou hoje na hora certa, bom, parabéns, Luiz. O Marcelo, que faz um tempo que eu também não converso, a Maria Clara Mubers, não vou aprender a dizer esse nome, meu Deus, Maria Clara, Maria Eduarda, a Mariana já falei, a Natália, a Nicole, a Samara, a Tainá, e o Vinícius, que já falei, hoje um bocado de gente, quase 50 aqui, então, quase a minha idade. Muito bem. Então, Letícia, é verdade, você não aparecia na aula fazia um bom tempo. Não esqueçam, hein, eu paguei, eu quero a minha camiseta da turma de vocês. Vocês já pegaram, né? Deixa lá na escola que eu uso aqui durante as aulas de vocês. Só deixar na secretaria lá com o Augusto ou com alguém. Não mandaram fazer. Como não? Não, mas a turma da Letícia, né? É o terceiro EMA, é isso? Isto. Deixa lá que eu uso ela durante a... E a outra turma, se tem sobrando, também compro, pode deixar lá que eu pago. E também uso aqui, numa aula eu uso uma, na outra eu uso outra. Bora, vou apresentar para vocês aqui numa janela. Vamos estar aqui. Aqui está. E compartilhar. Estão vendo aí a minha tela? Sim? Vem a tela ou não, gente? Sim, professor. Ótimo, obrigado. Opa, antes de eu abrir aqui, eu quero ver a transição, como é que tá, para não ficar mudando ali antes da hora. Aqui. Então, aí está Max Weber para nós. O que Max Weber quer dizer, né? É um alemão, 1864 até o início do século XX, ainda viveu, pegou aí a Primeira Guerra Mundial, um pouquinho da biografia dele, né, estudou aí a economia, história, teologia, é interessante como, não sei se vocês já perceberam, mas até o século XX, né, por aí, esses grandes autores, praticamente todos, né, deram uma passadinha pela área, pelos estudos de religião, né, seja teologia ou algum outro curso relacionado. Muito da influência da Igreja Católica e cristianismo em si, aí na Idade Média, né, na preparação de todas as famílias, e se pensava muito por isso, seja uma teologia católica ou uma teologia protestante, mas se deu uma passada. Por isso, talvez, se fala tanto das questões religiosas nesses pensadores e nas suas teorias, porque ou estudaram numa igreja, numa escola católica, ou fizeram um curso de teologia, ou estudaram até mesmo padre ou monge, né, fizeram alguma parte. É da influência, como a gente tem aí, a partir do final do século XX, também uma grande influência de uma ideia, né, não religiosa. A gente percebe muito bem isso na sociedade, que nós temos uma ideia bastante forte dentro da sociedade ocidental como um todo, como, entre aspas, né, uma aversão à religião, ou uma busca de uma religião alternativa, ou uma religião diferente. O que faz acontecer uma mudança de paradigmas na sociedade, né? Se a gente percebe, então, a sociedade antes muito ditada pelas regras da moral católica ou protestante, passa a ter outras regras de moral.
Então, a sociedade começa a modificar. Um exemplo disso é quando a gente percebe aí no início do século XXI, um grande debate aqui no Brasil, no Congresso e na sociedade como um todo, na sociedade civil, a discussão de por que a gente precisa ter um crucifixo nos estabelecimentos públicos, né? Então, esse debate faz parte da sociologia, né, porque modifica os caminhos que a gente começa a observar, a percorrer ou a olhar, né, para a gente chegar. E nesse contexto a gente começa a observar, então, a perda, né, da força do catolicismo ou do cristianismo em si dentro das instituições. Claro que agora, né, nesse último governo, a gente percebe que há uma crescente de novo, né, e bastante forte, pelo menos de princípio, e que talvez já esteja perdendo um pouco da força, dessa questão religiosa ainda cristã dentro do setor público, né, mas a sociedade como um todo já está virada para outros paradigmas, né, para outros objetivos. Então, já deixou de modificar. Não quer dizer isso que as pessoas estão deixando de ter fé. Elas estão mudando o foco desta fé. Se a gente prestar um pouquinho atenção nas mudanças que estão ocorrendo socialmente, a gente vai perceber, né, que, por exemplo, você deve ter um vô e uma avó ainda aí pelos 50, 70 anos de idade, né? Então, que para eles, né, aí depois dos 55 anos de idade, ainda deve estar forte essa questão do ir à igreja aos domingos, né? E devem estar sofrendo bastante agora com esse momento de isolamento. E temos já os nossos pais aí na casa dos 30, 45 anos, que já não tem mais esse hábito de fé tão forte, mas que quando há algum apego, né, de força para alguma questão que a gente precisa realmente ter, nós nos damos conta da fé, né? Aí a gente busca Deus, mas não é aquele Deus objetivo que se tinha aí até o século, meados do século XX, mais ou menos, né? Década de 60, talvez, anos 1970, já começa a perder um pouco desta força. Mas ainda se tem fé. E a geração de vocês aí, né, dos 20 anos para baixo, já completamente modificada, né? Se você for perceber, uma grande parte já não tem mais esse foco religioso da instituição como um ponto de referência. Tem o religioso, tem os símbolos religiosos ainda como sagrados, mas já de uma perspectiva um pouco mais mesclado. Então, apenas uma observação enquanto sociedade. Entre 1904 e 1905, Max Weber publicou em duas partes sua mais conhecida obra, que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de fundamental importância para a reflexão sociológica. Durante a Grande Guerra, 1914 até 1918, ele foi diretor de hospitais militares em Heidelberg. Ao fim da guerra, ele auxiliou nos processos de negociação de paz e na formulação do Tratado de Versalhes, que a gente ainda tem até hoje como parâmetro no mundo civil. Também foi consultor do governo alemão, participando da elaboração da Constituição de Weimar. O interessante chamar a atenção de vocês aqui com Max Weber, vocês percebem, aqui aparece também com ele, né? Mas a gente só não vou dizer criticamos, né? Mas a gente só leva em consideração, só nos chama a atenção a questão do capitalismo quando falamos em Karl Marx. Mas se a gente perceber dessa área ali, né, Marx, o próprio amigo de Marx, o Engels, agora Max Weber, todos eles têm uma crítica ao capitalismo, né, ao modo como a burguesia encarou o capitalismo para ter como modelo, né, de referência econômico e político nas nações.
ou nos estados. Então, quando a gente fala, né, do capitalismo, quando nós falamos em aula a respeito do capitalismo, falamos como um modelo, né, como o que está sendo exercido, foi implementado, está acontecendo. Mas a gente precisa levar em consideração que nós temos que conhecer como funciona de fato, né, o princípio, o desenvolvimento, e alguns dizem que está se encaminhando para um novo capitalismo. É bom a gente prestar atenção nisso, que vocês, no amadurecimento da vida humana de vocês, né, aí pelos 30 anos, talvez, de idade de cada um de vocês, talvez a gente viva um modelo, talvez um modelo de capitalismo modificado, ou talvez um novo modelo de economia e política nos estados. Como vai acontecer, ainda é um pouco de mistério para nós. Então, aqui, né, o que significa a obra mais importante de Max Weber, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Weber é de uma família protestante, né? Então, dois pontos cruciais do livro, né? Relaciona a história do capitalismo a partir do desenvolvimento da ética protestante e a ética surgida no contexto da reforma protestante como crítica ao catolicismo. Né? Entender que o protestantismo, ele não nasce necessariamente com Martinho Lutero, né? Martinho Lutero é o estupim, né? Na verdade, Martinho Lutero nem queria deixar a Igreja Católica, mesmo depois de ser excomungado, né? Como a gente fala dentro da Igreja Católica. Mas Martinho Lutero era parte de um grupo que estava muito determinado a protestar, por isso protestante, né, a protestar contra algumas atitudes da Igreja Católica, e entre elas, lá, então, pegou-se aquelas 99 teses publicadas. E aí, depois, né, se a gente for perceber, não sei se algum de vocês é protestante, luterano, ou presbiteriano, se a gente for perceber, a constituição da igreja, dessa igreja protestante, ela é muito semelhante à organização da Igreja Católica, né? Ela modifica alguns pontos, mas ela é muito semelhante, porque, de fato, o protesto era muito mais político do que religioso. Depois, né, então, entramos aqui, a gente chama o trabalho de Max Weber como sociologia compreensiva. Vocês lembram lá na filosofia, no segundo ano, que a gente trabalhou a filosofia analítica, e aí vinha Jürgen Habermas, Michel Foucault, Theodor Horkheimer, Adorno. Lembram desse ponto? Freud também está aí. Pensar, né, uma maneira de a gente perceber os elementos que vão se constituindo dentro da sociedade, como que nós podemos compreender o ser humano inserido dentro desse contexto social. Então, a sociologia compreensiva de Weber, ela vai dar, não poderes, mas vai colocar o indivíduo, a pessoa, no centro desta referência. A gente vai partir do ser humano para a sociedade, e não o inverso. Então, tem 3 perguntinhas para a gente pensar um pouquinho, né, e poder buscar referências para nós. É a sociedade que influencia o indivíduo, ou é o indivíduo que influencia a sociedade? Então, somos nós enquanto pessoas singulares, né? E quando nós falamos de indivíduo, falamos do singular, do particular. Somos nós particularmente que vamos influenciando as mudanças dentro da sociedade, ou é a sociedade como um todo que vai modificando, né? Influenciando o individual? É para a gente ir pensando, para a gente lá na aula que vem, ou nessa aula, se alguém quiser se comentar, mas para a gente lá na aula que vem continuar esse conteúdo e trazer isso à nossa tona, né, a partir de uma reflexão. A outra perguntinha seria, não seria, o modo de vida moderno
ele tem nos afastado ou nos aproximado de outras pessoas. E aí a gente chega aqui num ponto crucial, porque nós estamos realmente vivendo um momento de afastamento, né? Então, e esse momento de afastamento que a gente está vivendo, ele foi criado por uma situação que a gente já tem, ou ele foi criado por pela modernidade? A pergunta é bastante pertinente para nós, porque se a gente for pensar bem a fundo, né, este afastamento que a gente está vivendo, ele foi criado, ele não aconteceu, é um fenômeno natural, é uma criação humana, né, ele foi criado pela vida moderna, né, pelo nosso modo de viver modernamente. Então, aquela correria, aquele estresse da vida moderna, naquela loucura do horário, do tempo sempre curto, sempre apertado, das muitas coisas para fazer num curto período de tempo, no, na pressão das entregas imediatas das coisas, né? Nós vivíamos assim. Agora nós vivemos o estresse da vida fechada, né? Invertemos esse estresse. Então, o mal da vida moderna, que é o estresse, ele continua presente conosco. Então, nós precisamos aqui, né, talvez achar pistas com a sociologia compreensiva de Max Weber, achar pistas de como que nós podemos vencer esse estresse. Se a gente estava na vida agitada, na correria, na loucura, o estresse estava presente. Agora a gente está na vida fechada, né, no afastamento, que deveríamos estar um pouco mais tranquilo. A gente continua com o estresse. Então, uma dica, talvez, esse estresse possa estar, porque a gente está sempre querendo viver uma vida dentro de outra. Explico por quê. Eu acho que eu comentei a respeito disso lá na live que a gente fez no mês passado. De que maneira a gente vive uma vida dentro de outra. Eu vivi uma loucura antes de vida, querendo viver uma vida tranquila. Eu queria era estar em casa. Eu estava sempre na escola, no trabalho, na academia, no shopping, com os amigos, na festa, mas o meu pensamento sempre estava onde? Poxa, eu queria estar em casa agora, numa boa, descansando, curtindo, jogando o meu game. Eu queria estar lá em casa. E agora nós estamos em casa e o nosso pensamento está onde? Putz, eu queria mesmo era dar uma passeadinha no shopping, queria ir à praia, queria poder fazer uma trilha, queria poder estar lá na escola com todo mundo, queria mesmo poder viajar, queria poder subir a serra. Então, nós estamos vivendo uma vida dentro de outra. Eu penso que quando nós conseguimos realmente centrar, né, e assimilar que a nossa vida agora é esta, ela modificou-se. Então, a nossa vida agora é dentro da minha casa, com o máximo de algumas saídas controladas. Então, como eu posso estruturar agora o meu ser, o meu pensamento, a minha forma de enxergar a partir disto, ou dentro disto? Né? Vou conseguir ser feliz assim? Não, eu não vou conseguir. Imagina, quem é que é feliz dessa maneira? Então, vamos procurar pontos que nos possam fazer feliz. Segunda reflexão, a partir da sociologia de Max Weber. Será que estamos caminhando para uma sociedade mais individualista, indiferente e calculista? Lembra lá de Jeremy Bentham, do sistema panóptico? Também lá no segundo ano em filosofia, calculista, nós calculamos os benefícios que isso vai dar para saber se é ético ou se não é, se podemos então ou não fazer. Estamos sempre calculando os passos, as coisas a fazer. Indiferente, nós estamos sempre com indiferenças ao que está acontecendo ao nosso redor. Imagina, isso é só uma gripezinha, isso vai passar, isso vai resolver logo, né? Já vai vir a vacina, já vamos estar indiferença,
não acreditando que o momento realmente é sério, o momento exige cuidados, o momento é necessário para que a gente possa compreender algumas situações e atitudes, e individualista. Nós ficamos mais individualistas, então eu acredito que aqui a gente ficou menos individualista neste momento de afastamento, né? Então, dentro dessa compreensão sociológica, eu penso que, né, o exemplo mais claro é a atitude de vocês hoje, né, de abrir a câmera. Então, vocês deixaram de ser individualista, vocês colocaram a coletividade agora acima. Não, nós queremos estar junto, nós queremos não só ouvir, nós queremos também ver, nós queremos tocar, nós queremos poder rir junto, nós queremos poder fazer uma compreensão de todos. Então, acredito que esse momento de afastamento, ele nos trouxe um ponto positivo já. A gente já consegue observar que as pessoas estão querendo ficar mais juntas, talvez por uma necessidade humana, talvez por uma necessidade resultante de alguma reflexão. Se vocês quiserem falar, por favor, tá? Podem falar, não há problema algum. Então, a perspectiva teórica de Weber, ela visava identificar as características do racionalismo ocidental, aí, ó, René Descartes, e apresentar sua influência sobre a ação dos indivíduos na sociedade moderna. Quando nós racionalizamos demais as coisas, a gente vive essa loucura da sociedade moderna, né? Eu tenho que fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo, porque tem que ser dessa forma, porque é ético, porque é moral. Não estou dizendo que a gente deva quebrar a moral ou a ética, mas estou dizendo que a gente deve pensar um pouquinho mais também e viver a empiria, né? Os sentidos. Os nossos sentimentos também querem nos ajudar a dizer, a fazer alguma coisa. O mais interessante da abordagem de Weber é explorar a tensão que acontece entre o aumento do controle e a eficiência das dimensões da vida diante de uma progressiva e paradigmática perda de sentido e liberdade da vida moderna. Antes a gente dizia, na loucura, a gente dizia que não tinha liberdade porque o tempo todo estava sendo vigiado, né, as câmeras e redes sociais, o tempo todo tinha alguém lá na escola cuidando da gente para o horário, para a entrega da atividade, para o comportamento dentro da sala, do que falar, o uniforme, na rua, os amigos sempre ali dizendo que isso, que aquilo, e agora a gente reclama que nós perdemos a nossa liberdade porque eu não posso ir aonde eu quero, eu preciso ficar dentro da minha casa. Então, o que é liberdade de fato, né? Liberdade é a gente poder ir aonde quer, ou liberdade é a gente romper com tudo isso e ser feliz mesmo em situações complexas e diferentes ou avessas àquilo que a gente quer. A abordagem, então, de Weber na sua sociologia compreensiva, ela representa a influência da tradição alemã na concepção sociológica e teórica de Max Weber. A hermenêutica é compreensão, tá? Como teoria explicativa que dá sentido a ações em um contexto específico e situado, ajuda a compreender a proposta de Max Weber de optar pelo indivíduo e não pela ênfase nas estruturas sociais. Então, para Max Weber é mais importante compreender o ser humano dentro deste mundo social. O porquê que leva o ser humano a fazer isto, o porquê ele está vivendo desta forma, o porquê ele entende desta forma, do que entender os fatos, né? A situação em si. Então, as sociedades modernas apresentam uma formação única, exclusiva na relação entre indivíduo e sociedade, e a dinâmica ressaltada pelos autores clássicos da sociologia, e aqui eu incluí George Simmel, que para eles a sociedade não é uma relação externa aos indivíduos, mas produto das interações individuais cotidianas. Você sente, por exemplo, que você está crescendo
nestes últimos 5 meses, diferente de quando você crescia antes do isolamento social? Você sente isso? Que você está construindo o seu ser, a sua maneira de enxergar, de pensar, diferente de como você construía antes? Você já percebeu isso? Alguém consegue falar se percebeu ou não? Não? Ninguém percebeu isso? Que você está crescendo de uma maneira diferente? Eu vou explicar por quê. Né? Onde que está a percepção aqui, né, de como a gente está crescendo diferente? Porque antes você tinha um número muito maior de pessoas influenciando você. E agora você tem um número menor de influência sobre você. Um número menor diretamente. Mas, se você for realmente observar, você está muito mais conectado, né, socialmente, com muito mais pessoas agora do que antes, pela necessidade do seu individual. O seu momento de indivíduo, ele pede, ele exige que você se conecte com mais pessoas durante o dia. O que antes você se conectava com muitas pessoas ao vivo, né? Então você tinha influências indiretamente, agora não. Agora você tem influências diretas, você sofre a influência daqueles que você realmente procura, busca. Uma pausa para água. Então, você cresce diferente agora, porque você está colocando em você realmente aquilo que você está buscando. Portanto, considerando o significado das condutas individuais em diferentes contextos, as contribuições teóricas de Simmel e Weber partem do indivíduo como elemento primordial de análise das sociedades modernas. Uma das contribuições mais significativas de Max Weber é a reflexão sobre o método das ciências humanas, especificamente da sociologia. Como que a sociologia ela observa e estuda as pessoas dentro da sociedade. Ao contrário das proposições de Marx, Augusto Comte e Émile Durkheim, que partiam de uma análise que apresentava a preponderância da sociedade sobre o indivíduo, Weber apresenta o indivíduo como elemento central de explicação dos fenômenos sociais. Em outras palavras, o indivíduo é o ponto de partida para a compreensão dos fenômenos sociais, não podendo ser compreendido como agente meramente passivo dos efeitos coercitivos dos fatos sociais. Desse modo, a sociedade não é um fato externo que se impõe aos indivíduos e condiciona suas ações, mas é resultado direto das relações sociais entre os indivíduos. Percebemos que nós estamos mais críticos agora, estamos mais seletivos agora. Percebemos isso? Que a gente seleciona melhor o que a gente diz, o que a gente escreve, o que a gente posta. Para esse autor, então, interessa compreender quando a ação de um indivíduo é motivada ou orientada pela relação com os demais. Nossas atitudes diárias também levam em consideração as ações, as reações e as opiniões daqueles que nos cercam. Compreender o comportamento social significa, mais do que analisar a legislação, o tipo de Estado, as instituições sociais ou as divisões de classes, verificar o modo como se desenvolvem as relações sociais entre os indivíduos nos mais diversos âmbitos. Antes nós partia do social para o familiar, né, para o particular. Agora a gente está partindo do particular para o social, para o grande grupo. Então, nós estamos fazendo uma mudança acontecer, mesmo que involuntariamente. E a gente, às vezes, de repente, nem está percebendo que nós estamos fazendo esta mudança. Né? Provavelmente, quando nós voltarmos deste isolamento,
nós vamos modificar e vamos selecionar bem mais ou bem melhor onde nós queremos ir, onde queremos estar quando não estivermos em casa. Então, quando um aluno resolve estudar para uma prova a fim de ser aprovado, ele está orientando a sua ação por eventos passados, média das notas escolares, por elementos do presente, cobrança familiar, por elementos previsíveis, risco de uma eventual reprovação. No caso, a simples ação individual de estudar tem todo um sentido que envolve a relação com outros indivíduos e instituições sociais, professores, familiares, escolas, cursinhos, redes sociais, e tantos outros. Então, nós, modificamos isso a partir de nós mesmos. Como que a gente estuda agora? Como que nós estudávamos antes do isolamento social? Como estudaremos depois do isolamento social? Outro exemplo de ação social é o uso que fazemos do cartão de crédito em uma transação comercial. Ao comprar um produto em um estabelecimento comercial utilizando o cartão bancário, o que garante ao comerciante que ele receberá o valor devido pelo produto vendido. Né? Você vai lá, passa o seu cartão, leva o seu produto embora, mas o que garante para o dono daquilo que ele vai receber? Então, pode parecer estranho, mas se refletirmos um pouco, veremos que adquirimos um produto sem apresentarmos dinheiro em espécie em troca. O aceite do comerciante, aquela modalidade de pagamento, está fundado na confiança que as partes de uma relação comercial têm no funcionamento de uma estrutura financeira que possibilita o correto pagamento do produto. Tanto o comerciante quanto o consumidor orientam suas ações de acordo com uma rede de indivíduos e de instituições que permite a segurança de tal operação financeira. Então, aí está, né? O sistema financeiro funciona tendo como princípio a confiança de que todos os entes envolvidos corresponderão às trocas monetárias relacionadas a cada transação. Porém, não é só uma questão de mera confiança, né? A gente também sente aqui a questão da moral, né? Se eu não pago a minha fatura do cartão, moralmente, se as pessoas ficam sabendo, né, os meus amigos, os familiares, ou qualquer outra pessoa, e aí eu vou me envergonhar, o meu nome, ele vai ser listado em uma lista em que eu não posso depois conseguir crédito, como financiamento em bancos, como limites maiores de cartão de crédito, ou novos cartões. Então, há também, não é só uma estrutura de confiança aqui, né? Mas, lá para o comerciante, é sim uma questão de confiança, porque ele não sabe também se o sistema financeiro vai, de fato, repassar esse dinheiro a ele, né? Esse valor de compra. Ele coloca lá. Se o sistema disser que faliu, por exemplo, né? Se o sistema disser que não vai pagar agora, vai pagar só no mês que vem, como que vai fazer? Então, isso não significa que qualquer contato entre diferentes pessoas seja entendido como uma ação social. A colisão involuntária entre dois ciclistas, por exemplo, não pode ser entendida como uma ação social. Entretanto, pode tornar-se uma ação social se eles interagirem após a queda, pedindo desculpas ou reagindo com hostilidade. Uma ação só pode ser classificada como social quando estiver relacionada a outra pessoa, grupo ou instituição social com interesses e fins específicos, tendo em vista as expectativas e as possibilidades de ação envolvidas. Então, está aí, comportamentos individuais simultâneos, como o fato de as pessoas abrirem um guarda-chuva para se protegerem de um temporal, não caracterizam uma ação social. Já vou explicar para vocês o que é uma ação social, se acalme. Então, Max Weber classificou as formas de ação social em categorias analíticas denominadas de tipos ideais. O que é um tipo ideal?
É um conceito, tá bom? Então é bom vocês guardarem para questões de Enem, vestibular ou concurso, né? Tipo ideal é um instrumento de análise sociológica em que se tipifica a realidade social para estudá-la. Weber aplicou esse instrumento para analisar a ação social, indicando 4 tipos, né, de ação social: racional com relação a fins, com os... Oi? Alguém falou não? Nada? Com os meios mais adequados para a realização de determinados objetivos previamente definidos, racional com relação a valores, orientada conforme convicções, então afetiva, determinada por sentimentos ou emoções, tradicional, determinada pelos costumes. Nelas, Max Weber apresenta um instrumento de análise e compreensão dos fenômenos sociais. Então, nós começamos aqui, né, com a ação social em relação a fins. A ação social racional em relação a fins, ela ocorre quando o indivíduo age de acordo com os meios necessários ou adequados para a realização de determinados objetivos previamente definidos. Trata-se de uma ação social que vincula a relação entre os fins e os meios, sem a interferência dos afetos ou das tradições. É possível perceber a ação racional em relação a fins quando? Aí vem o exemplo. Um profissional decide realizar um curso de especialização para poder ampliar suas perspectivas profissionais. Desse modo, ele buscará os meios necessários, no caso, a realização da especialização, para atingir o fim que pretende, seja a valorização profissional, uma promoção ou mudança de atuação profissional. Então, quando ele busca o fim, né, para fazer esta ação. Aqui os tipos de ação social. Então, a ação social racional em relação a valores ocorre quando os indivíduos se orientam segundo determinados princípios ou valores, agindo conforme suas convicções. Os valores que motivam as ações dos indivíduos podem ser éticos, políticos, estéticos, religiosos. Trata-se de uma ação racional, pois os indivíduos utilizam os meios necessários para a concretização das suas convicções particulares. A social afetiva, ela é determinada pelos afetos e pelos sentimentos ou pelas emoções. Então, está bem objetiva. Não se trata de uma ação racional, já que envolve a satisfação imediata de um impulso, em geral. Podemos perceber a ação social afetiva quando evidenciamos uma ação agressiva, exaltada, né, das multidões, seja em um show, uma partida de futebol ou manifestações populares. Uma ação social tradicional, que é determinada pelos costumes, corresponde à maior parte de nossas ações, tais como os deveres que executamos sem refletir diretamente a respeito. Um exemplo de ação tradicional corresponde ao uso de aliança de compromisso. Alguns aí têm, né? Já se questionou por que usamos a aliança no dedo anular? Qual a relação entre o material da aliança, a mão escolhida para o uso do anel, e o compromisso de namoro, noivado ou casamento? Independentemente da resposta a tais questões, o mesmo do significado que o uso da aliança tenha para cada indivíduo, trata-se de uma ação tradicional, já que é realizada pelo respeito aos costumes, muitas vezes sem a devida compreensão de seu significado. Então, é difícil saber ao certo, né, quando surgiu a tradição do uso da aliança de compromisso entre os casais. Tal prática foi adotada pela Igreja Católica na Idade Média para representar o pacto matrimonial, e a forma circular da aliança representa o estabelecimento de um vínculo eterno. Então, às vezes usamos os objetos sem mesmo saber o porquê deste objeto, né? Sem mesmo entender, ou apenas por uma questão tradicional.
Bom, ação social, então, né? É o significado das ações que os indivíduos fazem quanto à ação ou às expectativas dos outros. Trata-se, portanto, das motivações das ações individuais, que para Weber sempre estão condicionadas pelas ações dos outros. Então, né, aí vem o exemplo ali do ciclista, né? Então, só vai ser uma ação social ali se de fato a gente fizer uma interação. Então, para ser uma ação social, eu preciso interagir com outra pessoa. Se eu não interajo com outra pessoa, eu não posso colocar isso como uma ação social. Temos perguntas, temos dúvidas, temos comentários. Por enquanto não, professor. Nada? Todo mundo de boa? Tranquilo? Então, se nós voltarmos lá naquelas questões iniciais a respeito de Max Weber, né, o que vocês diriam? É a sociedade que influencia o indivíduo ou é o indivíduo que influencia a sociedade? O que vocês podem dizer a respeito disso? Eu acho que depende do nível de influência da pessoa. Se uma pessoa ela é alienada, se ela tem uma tendência maior a ser alienada, ela não tem uma posição tão ativista, ela vai ser Uhum, influenciada pela sociedade. Mas se ela tiver uma posição de destaque ou conseguir fazer com que o seu discurso ele influencie outras pessoas, aí já pode orientar o movimento no sentido contrário. uhum. Professor, Fala. para mim é uma troca entre as pessoas e entre a sociedade, porque, por exemplo, uma pessoa não pode ter um destaque, mas se reunir várias pessoas, por exemplo, uma minoria, sim, para reivindicar algum direito, elas podem Uhum. mudar a sociedade de alguma forma. E a Tá. sociedade também influencia elas, dependendo de onde vive. Por exemplo, a sociedade islâmica é completamente diferente da nossa sociedade ocidental daqui. Uhum. Tá. Aí, Patrick, o indivíduo ele consegue modificar a sociedade quando ele modificou-se por influência social, ou ele modificou-se por ele mesmo. Eu acho que existe os dois tipos de pessoas. Uhum, Pessoas que são influenciadas pela sociedade, pessoas que vão contra a sociedade, que vivem, que querem reivindicar alguma coisa diferente do que não concordam, que querem reivindicar alguma outra coisa que não tem naquela sociedade por enquanto. uhum, tá. Então, quando a gente vai numa manifestação, quando a gente pede uma reivindicação, a gente está motivado, né, naturalmente, por um ideal, por um objetivo, por algo que a gente está percebendo que é necessário, ou, ou não. Quando você coloca que tem os dois pontos, né, eu vou concordar com você. E aí a gente lembra lá de Nietzsche, né, a questão da ética e da moral, sobre a ética de rebanho, né, a moral de rebanho. Quando a gente segue o fluxo apenas, a gente não está influenciado e nem estamos influenciando, né? Estamos apenas seguindo o fluxo. Quem é que de fato influencia? Quem realmente tem uma posição, né? Se a gente perceber na nossa turma, quem é que nós seguimos? Aqueles que realmente têm uma posição clara, definida para onde querem ir, né? Os outros a gente apenas deixa acontecer, né? Deixa seguir o fluxo. A gente vai lá, às vezes vai numa festa, às vezes se encontra, às vezes ri do que ele diz, às vezes aplaude, às vezes reclama, mas a gente segue mesmo aqueles que têm uma postura, né, um segmento já definido, um objetivo. Olha, tô indo aqui, ó, vou seguir você. Então, é importante que a gente se dê conta dessa ideia de Max Weber. Somos mesmo, né, cada um de nós que vai influenciando as mudanças da sociedade, né? Por que a gente está convivendo mais com a família? Por que a gente convive menos com a família? Por que talvez agora a gente observe pontos familiares que a gente não via antes?
É claro, né? E nessa situação aqui, nós sofremos uma influência da sociedade. Foi o isolamento que nos fez pensar assim. Agora, a partir do momento que nós estamos ali inseridos, né? Eu tive um ponto de partida. Eu continuei observando outras coisas, então, sou eu que estou influenciando, por exemplo, a minha família a fazer mudanças, ou a minha família está influenciando eu a fazer mudanças no meu modo de ser? O que vocês dizem? A família continua influenciando vocês agora, ou vocês estão já influenciando a família no modo de ser da família, né? Da família de vocês? Vocês conseguem perceber isto? Não? Olha, eu tenho 3 filhos, né? Já falei isso para vocês. Então, um de 21 e gêmeos de 14. Eu, né, até 3 anos atrás, eu influenciava eles. Né? Não porque eu queria, mas eles viam em mim um jeito, né, uma forma de ser em que eles queriam alcançar. E agora sou eu que estou sendo influenciado pelo jeito deles, pela forma deles de ser. Então, né, a forma de falar, o que falar, como se comportar, né, eu já estou sofrendo influências deles, né, de levar uma vida mais leve, de estar, de também observar que não devemos só trabalhar, que a gente precisa se divertir também. Então, vocês percebem isso, vocês estão nessa idade, né? Então, vocês percebem isso em relação a vocês e a família de vocês? Que vocês já estão influenciando o pai e a mãe também na forma deles de serem? Não? Não ainda? Ninguém percebeu? Então, eu vou deixar como um recadinho para vocês, para que vocês percebam, né? Observem durante essa semana, dentro da família de vocês, a partir dessa ideia sociológica de Max Weber, que o indivíduo é ele que influencia a sociedade, para vocês olhar, né? Como que vocês estão influenciando o jeito de ser, de fazer, de pensar, de agir na família de vocês? Não só dentro de casa, não só do pai e da mãe, dos irmãos, o tio, o vô, a avó, e tentar observar como que eles influenciaram vocês até aqui, né? No jeito de ser, de fazer, de colocar as coisas, de entender ou não, de fazer, de agora observar. Então, pensem um pouquinho a respeito disso, né? Reflitam e tentem entender até onde esta compreensão ela pode acontecer. E olhar também dentro da nossa família até onde nós estamos sendo compreensivos com os nossos familiares e até onde eles estão sendo compreensivos conosco. Certo, gente? Alguém mais quer dar algum comentário, quer dizer